Boa noite a todos. Boa noite. É com imensa alegria que mais uma vez estou aqui nessa casa para falar um trecho da doutrina espírita, que é uma doutrina muito rica, muito elaborada, né? Então, cada semana a gente vem aqui falar um trechinho da doutrina, comentar, tentar passar para vocês o resultado dos nossos estudos, dos nossos aprendizados, tá? Só vou reduzir um pouquinho aqui a iluminação. Então, o tema que me caiu falar hoje são dos flagelos destruidores. Flagelos são vários tipos de flagelos que existem. São coisas que tiram nós, seres humanos, da nossa zona de conforto. Nós queremos a paz, queremos tudo tranquilo, tudo sossegado na nossa vida, mas hoje, através do ensinamento, a gente vai saber que até mesmo um flagelo, uma situação difícil pode ser muito proveitosa para nós nas nossas vidas. Então, a gente vai tentar entender como que uma coisa ruim pode ter um efeito positivo na nossa vida. Como que isso é possível? Então, Allan Kardec, quando travou um diálogo com os espíritos e registrou, isso tudo ficou registrado no Livro dos Espíritos, através de questões feitas por ele, muito bem elaboradas, para saber as informações que os espíritos poderiam passar para o nosso aprendizado. E isso está registrado no Livro dos Espíritos, das questões 737 até a 741. Então, quem tiver a oportunidade de pegar o Livro dos Espíritos e quiser se aprofundar no tema, lendo essas questões, dá para entender bem o que são esses flagelos. E hoje, humildemente, eu vou tentar passar um pouquinho para vocês do que são os flagelos, né? Então, peraí, acho que eu pulei. Bom, deu algum problema na gravação que eu fiz, gente. Mas, resumidamente, isso não vai atrapalhar. Flagelos destruidores. Então, o que se entende por flagelos, né? Aqui tem alguns exemplos, porque são vários, são muitos, e na atualidade nós estamos passando por um flagelo muito grande, né? Que é o Covid-19. A gente está passando também, não dentro como o Covid, mas sabemos a distância das guerras que estão acontecendo em outros países, das situações difíceis que alguns povos vivem com o transtorno da fome, as enchentes, as inundações, os tsunamis. Então, aqui são alguns exemplos que eles falam das pestes, das inundações, as secas, os vulcões que entram em atividade e atingem grande população, grandes áreas, né, causando muitos prejuízos, os ciclones, os maremotos, os terremotos, tudo isso são flagelos. Para que serve? Para fazer a humanidade avançar mais depressa, porque o que acontece? Quando a gente encarna aqui, a gente fica encantado por esse mundo material que vislumbra a nossa mente, os nossos olhos, e a gente se distrai do que realmente é importante para o nosso aprendizado, se descuida e o tempo vai passando e a gente continua marchando no mesmo lugar. De vez em vez, o progresso precisa acelerar o passo. E a humanidade, uma parte dela, às vezes toda a humanidade, como está sendo o caso do Covid, né, se espalhou para o mundo todo, para fazer com que a gente acelere o passo. Que através desse sofrimento, dessa dor que a gente passou, que a gente se sentiu atingidos, muitos tiveram o Covid, outros tiveram parentes que tiveram Covid, teve muitas mortes, né? Muitos hospitalizados, foi uma loucura e a gente ainda está atravessando esse período, né? Vira e mexe, aparece um caso ou outro,
Mas olha que, como foi que se alavancou a situação. Desenvolveram-se vacinas, observou-se que com o uso de máscaras o contágio era menor, tinha como evitar, usar o álcool em gel, lavar bem as mãos, evitar o contato muito próximo. Foi tudo coisas que a gente aprendeu assim muito rápido. E a parte da ciência também se desenvolveu com antídotos, com medicamentos, com experiências, testes, vacinas. Tudo isso foi muito acelerado, coisa que antes demorava 10, 20 anos para se fazer uma vacina, foi feita assim muito rápido, para tentar socorrer a humanidade e todo o auxílio que foi gerado, e pessoas doando alimento, doando água, doando, sabe, sangue, doando tudo que podia para ir de encontro a esse flagelo. Então, mobilizou o nosso lado humano, nosso coração. A gente conseguiu se colocar no lugar do outro que estava sofrendo, no lugar do outro que estava passando por uma dificuldade, porque isso, quando um é atingido, todos nós somos. Não adianta o ser humano continuar com aquele egoísmo de achar, bom, quem teve foi meu vizinho, é problema dele, eu estou aqui na minha casa, eu não tive, eu não tenho nada a ver com isso. A gente aprendeu com a transmissão também que qualquer um está sujeito. O inimigo era oculto, o inimigo era invisível. A gente não sabe onde ele está. E ele pode estar em qualquer lugar, pode estar dentro de qualquer casa, de qualquer ambiente. Então, o que acontece? Amadurecemos esse sentimento de que o outro é parte de nós. Se ele não está bem, se o meio ambiente não está bem, se o nosso planeta não está bem, todos nós vamos arcar com as consequências. Então, cada um teve que ter seu cuidado de usar máscara, cada um teve que ter seus cuidados de se cuidar melhor, cuidar mais dos seus entes queridos, dos seus amigos, do seu próximo. Que é isso que o ensinamento primeiro nos diz. Amar a Deus sobre todas as coisas, porque Deus é a solução para todas as coisas. Por isso que Ele está em primeiro lugar. Não adianta você amar outra coisa sem ser Deus, porque tudo vem de Deus, tudo parte de Deus. Deus tudo pode, tudo cura, tudo passa. Onde Ele põe a mão, Ele neutraliza qualquer vírus, qualquer tempestade, qualquer flagelo. Então, Deus acima de tudo e o próximo. Por quê? Porque isso está dizendo que o nosso egoísmo nos impede de ver o próximo, de olhar para o outro nas suas dificuldades, nos seus problemas, no grau evolutivo que ele se encontra, né? Então, destravou um bloqueio que nós tínhamos e ainda temos grande dentro de nós. Então, os flagelos acontecem por isso, para o nosso amadurecimento, olha lá. Por força da necessidade, o homem é impulsionado a buscar soluções, certo? Deus não vem aqui e resolve tudo, mas Ele está acompanhando tudo, está intuindo, está auxiliando, está preparando, está direcionando o caminho para a gente buscar soluções, sair e superar e sair crescendo de uma situação difícil, de uma dificuldade, né? E as partidas coletivas são sempre seguidas de progresso intelectual e moral, porque a gente cresce dentro de nós mesmos, da nossa parte moral, né? O nosso enriquecimento moral e também intelectualmente, porque através dos esforços que a gente faz para encontrar soluções para os nossos problemas, o mundo se desenvolve. Hoje, muita gente não precisa se deslocar até o seu local de trabalho, consegue trabalhar em casa, coisa que ninguém imaginava que era possível. Hoje é possível você trabalhar da sua casa, cuidar do seu filho, do seu animal, das suas coisas, e trabalhar e dar conta de fazer o que você teria que se deslocar da sua casa para ir até o local de trabalho. Então, muitas conquistas vieram dessa lição que nós ainda estamos aprendendo, ainda estamos passando por ela, né? E
aqui fala também que, encarando por esse prisma, os espíritos superiores esclarecem que os flagelos destruidores acontecem para fazer com que determinada leva de espíritos sejam obrigados a saírem da inércia moral em que se encontram. Quanto mais materializados ficarem, mais estacionados estarão. Isso daí é um processo de espiritualização. Crescer como espírito. Levar em conta o espírito, que é o que realmente conta na vida da gente. Nós damos muito valor para a nossa parte material, para o nosso corpo físico, e esquecemos de enriquecer o nosso espírito. E a lição está nos dizendo o quanto é importante essa riqueza espiritual, esse crescimento e esse desenvolvimento, que cada pouco a gente tem que levar umas chacoalhadas para despertar para a vida espiritual. Muitas vezes esses transtornos são necessários para que mais depressa se chegue a uma ordem melhor de coisas e para que se realize em apenas alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Ou seja, serve para o nosso progresso moral e material, porque ele acelera o nosso crescimento. Então, veja bem, uma coisa negativa que aos nossos olhos humanos limitados são desastres, são tragédias. Todo mundo comenta, nossa, que tragédia, olha aquilo que está acontecendo. A gente só vê por esse lado. Mas os espíritos já, desde lá atrás, já vêm nos preparando, nos ensinando que isso daí são as chacoalhadas para o nosso despertamento e para o nosso crescimento espiritual. Aí, quais são os flagelos destruidores naturais e independentes do homem? Na primeira linha dos flagelos destruidores naturais e independentes do homem, como eu falei, devem ser colocadas a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais, as produções da terra, que são essas tragédias. Muitas vezes as plantações inteiras são danificadas, sendo que o alimento é tão necessário quando existe tanta fome. Mas o ser humano tem que ver a plantação ser destruída para ele dar valor no prato de comida, que muitas vezes é oferecido com tanto amor e carinho. Ele fala, mas isso que tem para comer hoje, não é? Mas não tem outra coisa. Quer dizer, enquanto uns estão mendigando por grãos de comida que são semeados por aeronaves no espaço para cair no chão, para eles saírem correndo, pegar e se alimentar daquilo, outros com o prato de comida fresco, limpinho, colocado em cima da mesa, para a sua satisfação, ele se dá o luxo de dizer, mas isso que tem para comer? Isso acontece na casa da gente, na vida da gente, nas escolas, nos ambientes que a gente frequenta. As pessoas simplesmente se dão ao luxo de dizer que aquilo não é, em vez de agradecer a Deus. Meu Deus, muito obrigado por essa bênção de não faltar o alimento na minha casa, de eu poder oferecer comida para o meu corpo e para as pessoas que vivem nessa casa, nesse ambiente, nessa família, Para esse alimento já descer abençoado para dentro. Já começa de fora para dentro o nosso tratamento. Então aquele alimento não vai só matar a nossa fome, ele vai enriquecer nosso espírito. Você já abençoou aquilo antes de pôr na boca. Agora imagina, você olha para o alimento e já despreza, você já, coloca uma coisa negativa nele antes de comer. E quando come com aquela má vontade, com aquela cara de quem comeu e não gostou, não é assim que diz o ditado? Nossa, mas você tá com uma cara de quem comeu e não gostou? É o tal da coisa. A pessoa vai dar valor a um copo de água quando ela tiver sede. Ou quando ela estiver lá entubada ou medicada e não poder beber seu próprio copo de água, não poder fazer a sua refeição, não poder ir no banheiro sozinho, depender de um profissional da saúde vir ali
fazer os cuidados necessários. É aí que a pessoa desperta da pró-vida, a hora que ela precisa. A hora que ela põe o pé no chão da realidade como é que é. E assim nós vamos aprendendo, né? A gente vê as guerras acontecendo, tantas mortes por brigas às vezes, por coisas tão desnecessárias que dá para resolver entre os países e achar um acordo e entre eles. Mas não, tem que guerrear, né? Um vai para lá, morre, outro vem para cá, morre, aí luta, aquela coisa toda que é os traumas deixados pelas guerras. Por que é trauma? Porque você imagina uma pessoa se ver num ambiente desse, né? Tiro para todo lado, é bomba, você não sabe para que lado vai, você não sabe nem por que você está tirando no outro. Alguém mandou você ir lá e fazer isso? Coisas desnecessárias que a humanidade, a fome, é o que eu falei. Quanto esses coitadinhos aí, ó, nessa magreza, todo cheio de vermes, sujinhos, implorando um alimento, outros desperdiçando, jogando quantidades enormes de comida, né, no lixo. As catástrofes que envolvem cidades inteiras, né, populações, ambientes, cidades, e causam todo aquele prejuízo, aquela comoção, aquela situação difícil. Tudo isso, que eu já comentei, que a gente passou aí tá passando, né? Graças a Deus, hoje está bem mais suave, mas já teve bem pesado para a gente essa situação. E não é só o Covid, porque na história do mundo já tiveram muitas outras epidemias, muitas outras doenças, e aí foram criando as vacinas, os tratamentos. Hoje, graças a Deus, nós vivemos até uma situação confortável, porque o ser humano, com esse crescimento dele, ele descobriu muito medicamento, muito tratamento, né, para doenças até mais agressivas, e ainda o ser humano continua nessa luta, buscando soluções para a dor humana, para o sofrimento humano. A plano espiritual traz todo um apoio, porque nessas lições também perguntaram para os espíritos, mas Deus não podia fazer isso de outra forma, sem ser através de flagelos destruidores? Sim, tanto pode como ele faz. Ele ajuda as pessoas a criarem os antídotos, os tratamentos, e vem em socorro, coloca pessoas de bom coração a trabalhar para arrecadar mantimentos, para arrecadar as coisas para os outros. Quanta gente boa é mobilizada nessas horas para socorrer o necessitado, não é mesmo? Então Deus está toda hora livrando a gente do perigo. Ele está toda hora olhando para ver: meu filho, como você está? Deixa eu tomar providências para você ir para o caminho direito, para você ser poupado, para você crescer, para você evoluir. Eu estou aqui te olhando, não te perco de vista. Eu estou sempre próximo de você. É tudo que está nos ensinamentos. Deus fala isso. Eu estou próximo de você. Não considere só essa existência. Não considere só esse corpo. Saiba que existe uma coisa maior te esperando lá na frente. Eu estou junto agora, vou estar junto lá na frente, assim como tive junto de você quando tudo começou. Então é essa segurança que Deus passa, porque a falta de amor é a pior de todas as pobrezas. E Deus nos ensina que Ele é amor. Ele nos ama profundamente. E por querer o nosso bem, o nosso progresso espiritual, que é o que conta, que é o que é verdadeiro, Ele permite que aconteçam essas coisas, porque Ele tem uma visão ampla e vê lá na frente o que a gente, com nossa visão limitada, não consegue ver. Mas dentro de nós podemos ter a certeza que Deus sempre faz o que é melhor para cada um. No sentido amplo do conhecimento, não no nosso sentido limitado de conhecimento fechado, que não vê o todo, vê parcialmente, né?
Jesus esteve aqui entre nós, deixou uma grande lição para a gente amar, perdoar, fazer o bem. Então Deus também colocou para combater essas dificuldades o seu filho, que também passou pelos flagelos humanos. Ninguém passou por flagelo maior do que Jesus passou. E ele era Jesus. Nós somos só nós. Entendeu? Nós somos apenas nós. Jesus, o nosso mestre, nosso modelo, nosso exemplo, passou por flagelos, muitos flagelos, muita dor, muito sofrimento, para mostrar para nós que ele é um como nós. Ele sente e sentiu o que sente, a nossa humilde situação humana, a nossa dor, nosso sofrimento, as nossas dificuldades. Ele sentiu tudo isso, então ele sabe, quando a gente ajoelha no nosso quarto em silêncio, desesperados, aflitos, em oração e pedimos socorro, ele sabe muito bem o que nós estamos sentindo, porque ele também sentiu. Então ele sabe o que está passando no nosso coração, ele sabe o que está passando pela nossa mente. Não porque alguém falou para ele, mas porque ele sentiu na pele, espancada, machucada, ensanguentada, o que um humano como nós, um espírito materializado, sente. E ele, como nosso protetor, nosso guia, nosso mentor espiritual, nossa luz que brilha ao nosso lado e nos acompanha, sabe tudo o que se passa dentro do nosso íntimo. Jesus sabe, mesmo antes de pedir, mesmo antes de falar, porque ele acompanha, ele sabe o que cada um de nós passa, o que cada um de nós enfrenta, quais são os nossos grandes flagelos, que existem os grandes flagelos e existem os pequenos flagelos, flagelos interiores, que não são tão visíveis como os grandes, mas são perturbadores. Esses flagelos muitas vezes perturbam a nossa mente, perturbam o nosso coração. E esses flagelos muitas vezes nos tiram até do chão, chacoalham, fazem com que a gente se sinta desorientado, perturbado, sem equilíbrio. Mas aí é que vem a luz desse protetor que está sempre do nosso lado e nos dá a calma, nos dá a segurança necessária para retomar com confiança, com fé, com esperança de que tudo passa. Tudo nessa vida passa. O que é bom passa, o que é ruim passa. Essa vida passa, outras vidas passarão. E tudo isso, como a gente está estudando, serve para o nosso crescimento. São experiências vividas e o que a gente aprendeu vai ficar para sempre dentro da nossa bagagem espiritual. O que você aprendeu não é perdido jamais. Isso só vai sendo depositado. Enquanto o nosso corpo, tudo que é colocado nele aqui fica, o nosso espírito não. Tudo que é colocado de valor no nosso espírito permanece e passa a ser a nossa bagagem, o nosso verdadeiro tesouro para ser apresentado, né, diante da justiça divina. E muitos flagelos resultam da imprevidência do homem também. São provocados por nós mesmos. Questões ambientais, por que muita coisa acontece? Porque a gente não toma os cuidados que tem que tomar na hora de descartar o nosso lixo, né? Na hora de preservar nossas fontes naturais, na hora de preservar a nossa natureza, que a gente só sabe fazer é destruir. A gente quer aproveitar sim, comenta que é lindo, que é gostoso, que é maravilhoso conviver com a natureza,
mas não planta árvores, não cuida, não mantém nossos rios, nossos mares limpos, nossas ruas, está sempre destruindo. O homem tem essa coisa de destruir coisas que às vezes a natureza demora anos, até séculos, para se formar, para ser construído. E tem um detalhe: o ser humano não consegue fazer o que a natureza faz, nem parecido. Tudo que a natureza faz, ela mesma se encarrega de desfazer. Agora, o homem não, quando ele faz alguma coisa, aquilo vai virar lixo, aquilo vai virar entulho, aquilo vai se transformar numa coisa que ele não vai saber o que fazer com aquilo lá depois. Então, o ser humano, ele é muito inteligente, ele é muito capaz, mas nada se compara à inteligência e à capacidade divina. Nós não vamos conseguir reproduzir montanhas, mares, lagos, essas coisas, porque nunca nós vamos chegar nessa perfeição. Isso foi feito com muito carinho, dedo a dedo, passo a passo, milímetro a milímetro. Existe uma física, uma química, uma matemática toda envolvida na constelação, nos átomos, nas células. Tudo que existe. Existe uma matemática perfeita. Basta ver o nosso corpo funcionando, né? Essa maquinagem aí. O que é que o nosso corpo é capaz de fazer e trabalhar e produzir? Então, a lição nos fala hoje que existem os flagelos externos, os flagelos internos. O nosso orgulho é um grande flagelo para o nosso desenvolvimento. O nosso egoísmo, né? Então, temos muitos desses flagelos e às vezes não nos tomamos conta. Por isso que eu digo que é muito interessante ler essas questões que eu falei do Livro dos Espíritos para amadurecer o nosso conhecimento, o nosso padrão. E eu queria aproveitar esse momento que eu estou aqui com vocês e fazer uma vibração muito forte, muito bonita, com muita conexão com Deus, para que a gente possa chegar a todos aqueles que foram atingidos pelos grandes flagelos, pelos seus familiares. Eu sei que muita gente ainda está muito dolorido por conta das passagens que aconteceram. Muita gente tem no seu flagelo interior uma barreira muito forte para ser vencida. Ou seja, através de uma depressão, de uma insônia, de uma ansiedade, que a gente hoje em dia ouve muitas pessoas tendo crises de ansiedade, crianças na escola, a gente vê manifestar crises de ansiedade. Então, que nesse momento a gente se possa reunir em oração e fazer uma vibração, porque eu sinto que nós estamos precisando receber uma energia muito positiva, muito grande. Nós precisamos voltar a sorrir, nós precisamos voltar a sentir o que é a felicidade, porque Deus nos fez para sermos felizes. Não fez para a gente ser estressado, ansioso, angustiado, depressivo. Não. Ele nos quer espíritos fortes, alegres, decididos, destemidos, dispostos a levantar bandeiras para lutar pelo seu próximo, pelo seu semelhante, em motivar as causas sociais, as causas solidárias, arregaçar as mangas, cada um fazer sua parte. Vamos trazer essa energia de novo para o nosso convívio, porque estamos num momento de transição. Nosso mundo está evoluindo para um mundo melhor. E para sair dessa situação dos flagelos que nós estamos passando, precisamos de uma carga muito forte de energia boa, energia solidária,
energia de luz, de esclarecimento, de bondade, de empatia. Então, que possamos, nos nossos momentos de reflexão, pensar nisso, sermos pessoas mais alegres, mais leves, mais dispostas a ajudar a Deus, a Jesus, nesse projeto maravilhoso que é o projeto de crescimento humano, de evolução, para poder receber esse mundo que nos espera. Se a gente já está sendo chacoalhado, que é para crescer e evoluir em poucos anos o que demoraria milhares, é porque tem alguma coisa muito boa aí na frente, que a gente está quase chegando. Se a gente desiste, nós perdemos a chance de vencer. Mas se a gente se levanta e arruma forças e insiste, e ir até o fim, lutar até o fim, ser forte até o fim, a gente sabe, os espíritos estão dizendo que após os grandes flagelos, coisas muito boas estão para acontecer. Então, que essa notícia, que essa informação, que os espíritos, através da doutrina espírita, através da codificação de Allan Kardec, das mensagens que a gente recebe, pede para justamente isso. Comece por você, dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da sua cidade, a se mover, a colocar um sorriso quando for falar com alguém, a tentar ser uma pessoa melhor a cada dia, para que esse mundo chegue logo, porque nós merecemos esse mundo. Deus diz que nós merecemos esse mundo. Então, que ele venha o quanto antes para junto de nós, porque que legal a gente poder dizer que saiu de uma situação tão primitiva e hoje já está nesse ponto de ter um entendimento de que tem coisa melhor aí para frente, que depende do nosso empenho, do nosso entusiasmo. Ensinamento a gente já colhe, através das leituras edificantes, através das palestras, dos cursos, de tudo que nos é oferecido para o nosso conhecimento. Então, que Deus abençoe a todos, que essa energia que está sendo canalizada nesse momento pela espiritualidade chegue ao coração de cada um de nós, que a gente possa sair daqui muito fortalecido, que Deus sabe o porquê de você estar aqui, Ele sabe dos seus flagelos, das suas dificuldades, das suas angústias, e Ele está disposto sim a ajudar você. Ele está disposto sim a te estender a mão e a te levantar. Assim como também está disposto a me levantar. Somos todos um. Se um estiver bem, o outro estiver bem, todos estiverem bem, ótimo. Se não tiver, vamos fazer todos os esforços necessários para que essa energia contagie todo mundo, que a gente possa receber esse mundo novo que nos espera. Então é isso, gente. Muito obrigada a todos que compareceram, viu? Gratidão.